Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 17 de novembro do ano 2025. 17 de novembro do ano 2025. Estamos chegando já passamos a metade do mês de novembro. Agradecidos a Deus pelo seu amor, agradecidos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor por cada um de nós. Agradecidos ao Senhor por esta nova semana que vai iniciando-se. Agradecidos ao Senhor porque estamos nos aproximando a mais um final de ano. Que Deus venha abençoá-los poderosamente esta semana. Que você possa estar em comunhão com o Senhor. Que você possa ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor. Que você possa caminhar, transitar em fé e de que o anjo do Senhor acampe ao redor. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página de Facebook. Você pode ser um grande ajudador, um grande parceiro, um patrocinador deste trabalho que nós fazemos através da internet. Somos missionários aqui na cidade de Cacequi e de segunda a sexta-feira sempre estamos trazendo uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. E você pode nos ajudar. Como e de que maneira? Primeiro, compartilhando estes vídeos. Compartilhando estes vídeos, orando por nós, orando por a família, apresentando nossas vidas perante o Senhor. Compartilhando, dizia também, este vídeo. Compartilhando também, inscrevendo-se ali no nosso canal de YouTube, onde temos ali o canal A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Também você pode enviar uma oferta de amor do valor que você achar prudente, daquilo que o Senhor tocar no seu coração, você poderá estar enviando uma oferta. Nós deixamos aí as opções, a chave Pix ou uma conta bancária para o exterior, para aqueles que não estão no Brasil, possam então estarem ofertando em nossas vidas, semeando uma semente que vai cair certamente em terra fértil. Assim que estão aí, você é quem decide, mas principalmente ore por as nossas vidas. Estamos começando então, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer nesta segunda-feira abençoada. E queremos, durante estes dias, tratar com vocês um tema que não é nada menor, um tema que muitas vezes acontece nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas gerações. E nós queremos falar de aliança. E vamos terminar falando de algo terrível que uma mulher fez, que uma mulher realizou. Que tudo surge através de alianças que muitas vezes parecem serem boas, mas o final dessas alianças são péssimas. Aliança é uma união. O exemplo mais claro de uma aliança é o casamento. Nós fechamos uma aliança para viver até que a morte nos separe juntos. Mas quando os casamentos não têm dado certo,
porque a escolha foi errada. Não era aquilo que parecia, não era aquilo que aparentava. E logo, aquela escolha vai dar totalmente errado. E essa aliança, ela vai ser quebrada. Vai ser quebrada. Ou de uma maneira pacífica, ou de uma maneira violenta. Não tem ali um meio termo. Essa aliança vai ser quebrada de uma maneira pacífica ou de uma maneira violenta. Mas vamos à palavra de Deus para nós poder começar a entender isto. Logicamente que hoje não vamos finalizar, mas vamos chegar até o final de uma certa aliança. Ou melhor dito, as consequências de uma aliança. Esse seria o melhor título para estes dias, as consequências de uma aliança. E começa a palavra de Deus em 2 de Crônicas, capítulo número 17. Estamos na época dos reis de Israel. Já o reino foi dividido. Lá depois da morte de Salomão, da tolice do seu filho Roboão, o reino vai ser dividido. Mesmo que isto já tinha sido profetizado, já tinha sido avisado pelo Senhor. E agora já estamos no reinado de Josafá. Josafá é filho do rei Asa. O rei Asa foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josafá tinha um bom exemplo do seu pai. A não ser nos últimos dias da sua morte, da sua vida, que ele decidiu não buscar ao Senhor por uma certa enfermidade que ele tinha, mas aos médicos. E isto desagradou ao Senhor, e Asa então veio morrer daquela enfermidade. E o versículo número 1 do capítulo número 17 vai dizer a palavra de Deus que Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E fortificou-se contra Israel. Interessante, não é? Como começa a história do reinado de Asa. É assim que ele começa. Ele se fortificou contra Israel. Isto quer dizer que o relacionamento de Israel com Judá não estava nada bom. Agora, eles serviam o mesmo Deus. Eles eram irmãos. Eram todos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eram o povo escolhido por Deus. Mas a palavra de Deus está dizendo que Josafá fortificou-se contra Israel. Algo que continua acontecendo nos nossos dias. Não é nada novo, não é nada estranho. Continua hoje acontecendo nos nossos dias. Quando vemos divisões ministeriais, como se a Igreja de Cristo não fosse uma só. E um se levanta contra o outro, deixando de lado a essência do que é realmente a Igreja de Cristo. Quando nós olhamos o livro de Atos, encontramos que a igreja era unida, permaneciam unidos, na união,
no partir do pão, nas orações, eles tinham uma unidade. Hoje, já não vemos muito isso. Mas vamos ao que nos interessa nesta manhã, neste livro de 2 Crônicas, capítulo número 17. Vamos ajeitar aqui um pouquinho para nós poder ler. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaim, antes buscou ao Deus do seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Assim começa o reinado de Josafá. Assim começa o reinado de Josafá. Ele fala sobre a casa de Davi. Fala sobre o que fez o seu pai, que andou nos caminhos do seu pai. Ele não vai adorar a Baal ou aos Balaíns. Ele não vai adorá-los. Agora, Israel, sim. Israel estava enterrado na idolatria. Estava enterrado na idolatria. Israel estava sendo governado por um homem terrivelmente violento. Estamos falando de Acabe, estamos falando de Jezabel. Esse casal que fez coisas terríveis. Então aí nós temos um contraste. Temos um contraste entre Israel e Judá. Judá, o rei é Josafá. Agora, Josafá está fazendo o que é reto aos olhos de Deus. E quando nós fazemos, minha irmã Rúbia, na cidade de São Francisco de Assis, bom dia, que Deus abençoe poderosamente tua casa, tua família, ministério, que a graça de Deus seja sobre vocês. Imagina, quando fazemos aquilo que é reto aos olhos de Deus, as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Foi o que aconteceu com Josafá. O povo estava contente. O povo estava feliz. Porque a presença de Deus, o amor do Deus Altíssimo, a graça de Deus é o que nos dá alegria, que nos dá felicidade, que nos traz a paz. Político nenhum vai te dar a paz. Religião nenhuma vai te dar a paz. Agora Jesus Cristo, Ele prometeu: minha paz eu deixo, minha paz eu dou, não como o mundo dá, mas como eu dou. Então que nós possamos, nesta manhã, receber a paz de Cristo sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. A paz do Senhor Jesus Cristo seja nesta manhã sobre a sua vida, meu irmão. Declare paz sobre sua casa, paz sobre sua família, sobre sua vida, sobre seus filhos e, por que não, também sobre a sua cidade. Oremos pela paz das nossas cidades. E essa era, então, a situação em Judá. Isso era o que se estava vendo em Judá. Um povo confiado, um povo feliz, porque tinha um governante que andava de acordo às leis do Senhor. Isto, então, trouxe felicidade ao povo.
E nós chegamos no versículo número 9 do capítulo número 17 de 2 de Crônica. Antes disto, no versículo número 6, olha o que fez este homem Josafá. O que fez este governante chamado Josafá? Um rei que estava ali governando Judá. E exaltou-se o seu coração no caminho do Senhor. E ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Exterminou. Exterminou com que? Com a idolatria. Ele queria era servir a Deus. Esse exaltou o seu coração, exaltou-se na presença do Senhor, no bom sentido. Não que ele tivesse orgulho, que ele fosse vá na glória, não. E vai continuar aí. E no terceiro ano do seu reinado, já um reinado consolidado, tudo organizado, enviou ele os seus príncipes, Belal, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Veja o que está fazendo este rei. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Sebadias, Azael, Semirate, e aí estão todos os nomes. Também foram com eles os sacerdotes Elisam e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, visitaram a todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Isso nós não encontramos na história dos reis de Israel, a não ser com Josafá. Mandou ensinar a palavra de Deus ao povo. Imagine se hoje, nos nossos dias de hoje, seria um grande milagre que aconteceria nesta nação, onde se permitisse ensinar a palavra de Deus nos colégios. Imagina, ensinar a palavra de Deus nos colégios. Imagina como seria toda esta movimentação, como seria tudo isto para uma cidade, para uma nação. Nossos filhos sendo instruídos da palavra de Deus, nossos netos nos colégios. Mais ou menos foi isto que Josafá começou a fazer. A enviar levitas, sacerdotes, homens de Deus para ensinar a palavra de Deus em todas as cidades de Judá. O reino estava funcionando nas mil maravilhas, poderíamos dizer. Havia paz em Judá, eles tinham paz. A palavra de Deus corria literalmente de norte a sul, de leste a oeste, e ali estavam ensinando a palavra do Senhor. Capítulo número 18 vai dizer que tinha Josafá riquezas, abundante. Agora, aí vem uma palavrinha. E aparentou-se com Acabe. Aparentou-se com Acabe. Quem era Acabe? Um homem perverso, um homem assassino, um homem que foi sempre manipulado por uma bruxa, por uma feiticeira, que era Jezabel, a sua esposa. Agora ele vai aparentar-se com eles.
Falamos no início de como uma aliança pode ser realizada. E aqui começa uma aliança com Acabe, através de um casamento. Aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Aí começa, minha irmã Cleusa, bom dia, da cidade de São Francisco de Assis, tanto tempo, que Deus abençoe. Um abraço para o nosso irmão Eres, já deve estar já jogando a erva do bate-fora. Que Deus venha abençoá-la, assim como também a toda a sua família, netos, filhos, que Deus abençoe poderosamente. Ele vem aparentar-se com Acabe. Vem fazer essa aliança com um homem perverso. Um homem que tinha matado aos profetas de Deus. Norma, bom dia, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, que a graça de Deus seja sobre a sua vida, que a graça venha sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, que Deus abençoe poderosamente. Este homem não tinha temor de Deus no seu coração. Quando eu falo isto, eu lembro do Salmo número 1, uma advertência do salmista Davi. Uma advertência do salmista Davi no Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Até ali, está a caminho do trabalho. Viu, não vai? Esse homem não para. Essa aliança, feita de uma maneira totalmente equivocada. Cometemos erros? Claro que sim. Nós não estamos imunizados contra cometer erros, porque servimos ao Senhor. Quantas vezes temos confiado em pessoas e logo acontece o que acontece. Sabe, numa oportunidade, estava frente a um bosque. A confiança, o fogo e a água. E eles os três iriam entrarem nesse grande bosque. E o fogo, que ia entrar primeiro, falou o seguinte: eu vou entrar no bosque. Se eu me perder, vocês vão me encontrarem onde tiver brasas, onde tiver carvão, onde tiver fumaça. Ali poderão encontrar. A água, por a sua parte, disse: se eu me perder no bosque, vocês vão me encontrar em onde existir umidade, onde existir vapor. Ali vocês poderão me encontrar. E a confiança, antes de entrar ao bosque, disse o seguinte: se eu entrar e me perder nesse bosque, não me procure, porque uma vez que me perdem, nunca jamais irão encontrar-me. Quantas vezes confiamos em pessoas
E já hoje não confiamos mais nelas. Porque uma vez nos traíram, nos enganaram, nos manipularam, nos influenciaram. E era isto que Acabe estava fazendo com Josafá. Josafá, um homem de Deus, estava sendo manipulado por um perverso. Estava sendo manipulado por um enviado de Satanás. Cuidado ao querer fechar alianças. Pode ser que vayamos fechar uma aliança num negócio, por exemplo. Uma sociedade, numa empresa. Busquemos a orientação do Senhor. Creio que este foi um dos erros, foi um dos erros de Josafá. De não ter buscado orientação do Senhor para selar essa aliança com Acabe. Agora, Acabe queria ir à guerra. Agora ele precisava de homens valentes, de homens de guerra, de homens de confiança. E ele viu em Josafá uma oportunidade de poder usá-lo para os seus desejos mais oscuros. Ele enxergou essa oportunidade para poder usar a Josafá. Pessoas fecham alianças com homens, mulheres equivocados. Você é um homem, uma mulher de Deus? Olhe bem com quem você vai fazer aliança. Olhe bem com quem você vai fazer alianças. Mas Josafá vai pedir para ele o seguinte: não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? E Acabe tinha 400 falsos profetas que profetizavam tudo aquilo que ele desejava ouvir, porque eram sustentados por eles. Assim como nossos dias de hoje, existem sim, eu creio no dom profético de Deus. Mas o que mais predomina, o que mais aparece, são os falsos profetas. Por isso que Jesus falou lá do joio e do trigo. Quem mais aparece numa lavoura de trigo é o joio. Ele está ali se mostrando, mas não tem fruto, não tem grão. E o trigo está, os seus galhos caídos pelo peso do seu fruto, em uma atitude de humildade. E o joio é o que está aparecendo. Por isto é que aparece o joio na mídia, na televisão, por todo lado. Vão virem os profetas e vão profetizarem vitórias para o rei Acabe. Este é o início de uma aliança que tem tudo para dar errado. Este é o início de uma aliança donde vão fazerem de tudo para que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não venha a nascer. Satanás sempre tentou impedir o nascimento do nosso Salvador.
sempre tentou impedir o nascimento do nosso Salvador. E esta história, no final, você vai entender. Cuidado com quem você vai fazer aliança. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, meu Pai, porque Tu eres um Deus santo, Tu eres um Deus de poder, um Deus de glória. E é, Senhor, ante Tua presença que estamos nesta manhã. Senhor, quero apresentar a vida dos nossos irmãos que estão assistindo neste momento e aqueles que logo assistirão nos diferentes grupos. Pai eterno, que Tu venhas, Senhor, glorificar-te de uma maneira sobrenatural sobre suas vidas. Meu Pai, olha para suas famílias, guarda-as, ó Senhor, coloca anjos ao seu alrededor, livrando-os de toda mulher, de todo homem perverso, que vem com astúcia, com mentiras, querendo fechar acordos, fechar alianças. Não permitas, ó Deus, que Teus filhos venham cair nas astutas armadilhas do inimigo, meu Pai. Senhor, olha nossos filhos, netos, olha, Senhor amado, Senhor, que Tu venhas guardar a cada família aqui representada nesta manhã, meu Deus. Senhor, e esta semana venha ser uma semana de conquista, mas também que venha ser uma semana, Senhor, onde Tu venhas separar o joio do trigo das nossas vidas, Pai. Senhor, que Tu venhas operar e operar milagres sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor amado, a cada um dos meus irmãos, meu Pai. E ainda, meu Deus, eu quero orar e pedir-te, meu Deus, que Tu venhas abençoar de uma maneira sobrenatural, de uma maneira extraordinária, ó Pai, aqueles que têm semeado nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, que Tu venhas trazer multiplicação, assim como Isaac que semeou e veio colher o 100 por 1, meu Pai. Senhor, abençoa aqueles que nos ajudam a continuar levando a Tua palavra, meu Deus. Deus santo e poderoso, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. E continuamos amanhã com esta aliança que fez Josafá com Acabe. Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Não esqueça de compartilhar este vídeo. Amém?